nós vamos ter o prazer de receber o Dr. Werner. Dr. Werner é norte-americano, foi médico ginecologista e obstetra por muitos anos, até curar seu próprio câncer com ervas e cura energética. Ele tornou-se, então, um médico intuitivo e tratou milhares de pessoas com males incuráveis através de ervas, homeopatia, remédios energéticos e quelação. Também estudou óleos essenciais, terapia de cristais, reiki e muitas outras modalidades. Através da leitura espiritual, ele sabe instantaneamente o que a pessoa necessita para se curar e tem atendido pessoas dos 5 continentes. Ele publicou 3 livros, um canalizado dos Kahunas, no Havaí, e outro de Conversas com Saint Germain. Então, antes de mais nada, eu vou trazer a nossa querida Thaís para dar um oi para todos. Olá, pessoal, boa tarde. A gente tem aqui nosso convidado super especial que está aqui nos aguardando, né? Vamos lá, Anne? Vamos trazê-lo. Welcome. Well, bienvenido. And how do you say it in Portuguese? Bem-vindo. It's almost the same. It's Almost very similar to Spanish. Yeah. Well, so, thank you so much, Dr. Werner, for being with us today. We are so pleased to have you here. You have an amazing life story. You started as a, let's say, regular doctor, but cancer changed your life drastically. Can you start by telling us, telling our audience how a condition so feared brought a whole new person in you? And introduce yourself, of course. I was 28 years old when I got exposed to a lethal dose of radiation. And within a year, I had stage 4 malignant melanoma. And I had 3 tumors on my brain, 3 on my spine. And the doctor Can you said... just a short break, sorry, because Anne has to translate here. Yes. Gente, ele estava falando que ele tinha 28 anos quando ele foi exposto a uma pequena dose de radiação. E um ano depois ele desenvolveu 3 tumores, um no cérebro, 3 na espinha, e era um melanoma, que é um tumor bem grave. And it was stage 4, and the doctor said, you know, radiation just made it grow, chemotherapy did nothing to it, and surgery would have left me paralyzed. So they said to go home and get my house in order, I'd be dead in 2 months. Uau! Então, o que os médicos disseram, que era um tumor em grau 4, que é o grau mais alto, que a radiação só tinha feito ele crescer, que quimioterapia não teve nenhuma atuação sobre o tumor, e que a cirurgia só iria fazê-lo ficar pior. Então, disseram para ele ir para casa, botar a vida em ordem, que em 2 meses ele estaria, né, encerrado o processo. Yeah. And I didn't believe what they had said to me. Even though I was a medical doctor, I knew it was a bad diagnosis. I went home, and instead of getting my house in order, I prayed that night, and the name Hulda Clark came to me. Uau! Então, ele disse que, apesar dele ser um médico e saber que era um diagnóstico realmente bastante sério, ele foi para casa, mas não para colocar a casa em ordem, né? Não estava aceitando essa história. E aí ele entrou em oração naquela noite. E o nome, qual foi o nome? What's name? Hulda, Hulda Clark, C-L-A-R-K. And she was a microbiologist in Chicago, Illinois at the time. Wow. And she had written an article that was right in the middle of my desk when I went to work the next morning. Whoa. And in the article, it talked about how parasites, fungus, virus, and toxins cause cancer. And she talked about how getting rid of any or all of those things would get rid of any cancer. Bom, então assim, esse nome que apareceu na mente dele, na oração, Hulda Clark, era de uma bióloga? Microbiologista. E ela tinha escrito um artigo falando sobre como parasitas, fungos e bactérias podem causar câncer. E esse artigo estava na mesa dele no dia seguinte. Yes, and so when I went to work and I saw this article, I read it, and at the end was her telephone number and name,
I dialed the number and talked to her for the next hour and a half, and she told me how to cure my cancer. Então, quando ele chega no trabalho e encontra aquele artigo com o nome que ele tinha recebido, ele leu o artigo, tinha lá o contato dela, ele entrou em contato, ligou, conversaram por 1h30, e ela disse tudo o que ele tinha que fazer para se curar do câncer. Yes, and so I did everything she told me to do except divorce my wife, and within 2 months, all my tumors were gone. Within 3 months, my cancer was totally gone, and you couldn't find it anywhere. Whoa. Então, ele disse que ele fez tudo o que ela recomendou que ele fizesse, exceto se divorciar da esposa dele. Em 2 meses, eles não achavam mais vestígio dos tumores, e em 3 meses ele estava totalmente livre do câncer, nunca mais, não acharam vestígios desse câncer mais. So I continued practicing as an obstetrician gynecologist, and by doing the parasite cleansing, the antivirals, the antifungals, and the detoxing, I actually lost 40 pounds of weight. Wow. And all the women in my practice says, Dr. Werner, what are you doing? We want to lose weight too. Yeah, I need that recipe. E ele disse que ele seguiu fazendo as práticas que ela recomendou e se viu livre, né, não só dos todos os parasitas e bactérias e fungos, como também perdeu 20 quilos. E ele seguiu na prática dele como médico, ele é obstetra, ginecologista obstetra, seguiu na prática e todo mundo queria saber o que ele tinha feito para perder o peso que ele perdeu. And so I taught them how to do the parasite cleansing, the antifungals, antivirals, and detoxing. And what was amazing was the women who did it, not only did they lose weight, but pathology that I had diagnosed previously by laparoscopy, and I was waiting to do the surgeries, they disappeared as well as my cancer had disappeared. Whoa. Like endometriosis, ovarian cysts, uterine tumors would disappear, and the women would get healthier and lose weight. Olha só, ele está dizendo que essas mulheres com quem ele trabalhava, então que ele ensinava a fazer isso que ele está chamando de detox de fungos, vírus, bactérias e parasitas, elas não só perdiam o peso, mas elas também se livravam de doenças que eles já tinham feito o diagnóstico e que às vezes era necessário fazer cirurgia. Ele citou aqui cistos ovarianos, tumores de ovário, endometriose, entre outras. Então, não só perdiam peso, mas ficavam realmente livres de doenças pré-diagnosticadas. Yeah, and to me, it was amazing because I'd go in to do the surgery on these women that I had diagnosed with a PrEP laparoscopic surgery. I would diagnose, and then I'd take a video of it and send it in to the insurance company. And then I'd go in, I'd get approved to do the surgery. I'd go in to do the surgery and the pathology would be gone. Wow. E ele não cansava de ficar maravilhado, porque eram pacientes que ele tinha feito o diagnóstico prévio por videolaparoscopia, tinha imagens das lesões, e aí ele encaminhava essas pacientes para autorização do seguro-saúde, para fazer a cirurgia, e nessa espera até autorização, quando elas iam fazer a cirurgia, o processo tinha desaparecido. E ele tinha visto a imagem antes, então ele ficava maravilhado com isso. And I was amazed, and I started talking about this with the other obstetrician gynecologists, and they said, oh, you shouldn't be doing this kind of stuff. You're going to get in trouble. Because I wasn't doing what they call in the United States the standard of care, which was to remove things surgically. And here I was getting rid of things with herbs. Uhum. Então, ele começou a conversar com os outros colegas a respeito disso que ele estava vendo, mas ele dizia assim, não devia estar fazendo isso, devia estar oferecendo o que eles chamam de cuidado regular, o padrão de cuidado, ou seja, remover as coisas cirurgicamente, e não está tratando essas doenças com ervas, né, que é fora do padrão estabelecido pela medicina. Yeah, and I went into medicine to cure people from their problems.
And I found that the herbs not only got them healthier, but it got rid of the core cause of the problems, the diseases that they had. E ele disse que ele entrou na medicina para curar pessoas. E o que ele observou é que com as ervas, não só ele estava curando o que já havia, como estava evitando as causas, né, principais daquilo que as deixava doentes. Então, era realmente saúde, né? Acho que pode se dizer assim. And so I was practicing in Phoenix, Arizona, in the big city, and we moved up to a smaller city, up in Utah, up in north of Phoenix. And as I was practicing there, I asked for the best herbalist on the planet to come teach me about the herbs. I know where it's leading. Ele disse que ele na época, ele trabalhava em Phoenix, Arizona, que é uma grande cidade, e aí ele se mudou para o estado de Utah, para uma cidade pequenininha. E quando ele chegou lá, ele pediu que o maior herbologista, né, fosse ensiná-lo a trabalhar com essas ervas. And the next day, this man showed up, who was an older man with gray hair and a gray beard. And he told me if I would open up an herb store, he would teach me all about the herbs. Como que a gente pede atendido, né? Como ele pediu para esse homem aparecer, ele apareceu no outro dia, um senhor idoso, né, de cabelos brancos, barba branca, e que fez a proposta para ele que se ele abrisse uma loja de ervas, ele ensinaria tudo para ele. And so I opened up an herb store and we got all of the herbs in. And he also said we need homeopathics and crystals and other ways of healing, machines that do frequencies. Então ele fez isso, ele abriu uma loja de ervas, só que esse senhor ele também pediu, disse que além das ervas eles precisavam de homeopatias, de cristais e de outros equipamentos para mexer com frequências. And, you know, as he taught me about all of these different methods of healing people, I would diagnose people and then I would take them into the herb store and he would show me what herbs would work the best for whatever diagnosis I had come up with. And he would also test with kinesiology, muscle testing, you know, pushing on the arm and testing the dosages and the herbs and their muscle strength towards these things. Uau! E ele está dizendo assim que a forma como ele foi sendo ensinado é que as pessoas ele passava pelo atendimento com ele fazia o diagnóstico das doenças, depois eles iam para a loja de ervas, e aí eles faziam, então, esse senhor que ensinava ele mostrava qual a melhor erva, qual o melhor tratamento para aquela pessoa. E não só isso, mas eles usavam também os testes musculares, né, kinesiologia, em que o teste de músculo, né, a resistência do músculo, estabelecia qual era a melhor dosagem para aquele paciente específico. So it was an introduction to kinesiology, which is the power of the body to demonstrate strength and weakness. E esse foi o início da kinesiologia, onde é justamente essa força do músculo para dar a resposta daquilo que o corpo precisa. And so it was interesting. He stayed with me for 4 years, from 1996 clear up until the end of, well, actually 4.5 years. So till 2001. And then he told me he had to leave and go to New York City in August 2001, just before 9/11. And he actually established a little herbal clinic there close to 9/11, where the Twin Towers came down, about 4 blocks away. Uau! E esse senhor, então, ele permaneceu com ele por 4 anos e meio, né, de 96 até mais ou menos agosto de 2001, quando ele disse que precisava se mudar para Nova York. E ele se mudou em agosto, então, de 2001 para Nova York,
e fez lá uma pequena loja, né, de ervas, alguns quarteirões lá das Torres Gêmeas, um pouco antes do 9 de setembro. But he didn't even like big cities, and I asked him, why are you going there? And he said, the Spirit of God is directing me there. And so when he was gone, I actually bought a book called Alchemy and Saint Germain. And inside that book was a picture of Saint Germain. And I looked at it and I was like, oh my goodness, this man that taught me the last 4.5 years was Saint Germain. Uau! Gente, deixa eu traduzir. Ele está dizendo assim, que essa pessoa, esse senhor que o ensinou, nem gostava de cidades grandes, né? E aí ele perguntou, tá, mas por que você vai para Nova York? E ele disse, porque o meu espírito guia me disse que eu tenho que ir para lá. Pouco tempo depois que ele foi, o Dr. Scott comprou um livro, né, sobre Saint-Germain. E aí tinha uma figura de Saint-Germain dentro, e ele olhou, uau, mas foi ele que me ensinou durante esses 4 anos e meio, foi o Saint-Germain que estava me ensinando. So I called him up and I asked him if he was Saint Germain, and he started telling me a story out of the distant past when he was a part of developing the Magna Carta, you know, clear back in 1200 AD. Traduz agora. Então, vamos lá. Então, quando ele descobriu que a foto no livro era de Saint-Germain, ele ligou para o senhor em Nova York e perguntou, é você? Você é Saint-Germain? E ele, então, começou a contar uma velha história do ano de 1200, na época em que ele estava trabalhando com a Magna Carta. E ele simplesmente saiu contando a história na ligação e ele ficou, uau! Amazing! A Magna Carta é, digamos, a primeira constituição que se tem notícia, feita na Grã-Bretanha, né? Em 1215. It was the first document that gave rights to the peasants. Exato. Poor people. A primeira carta de direitos para o povo, né? Que realmente é o primeiro documento escrito que estabelece direitos para as pessoas comuns, para o povo. Realmente é a Magna Carta. É um marco histórico.